Glória ao nome de Jesus, louvado seja Deus, Pai do Senhor, igreja. Aqui quem vos fala é a irmã Tainã. Eu estou gravando esse vídeo no dia 4 de agosto de 2021. Vídeo esse que eu vou estar compartilhando com os irmãos, os sonhos que o Senhor ele me deu durante esses dias para estar compartilhando com a igreja, amém? Senhor. E o outro sonho que eu tive foi no dia 18 de abril desse ano. Louvado seja Deus. No meu sonho, eu estava na minha casa antiga. Eu estava sentada no batente e eu começava a olhar para o céu. Começava a olhar para o céu e eu via aquelas chuvas de meteoros, sabe? Aquelas chuvas não, era como se fosse... Os anéis de Saturno não tem aqueles meteoros? Então, eles vinham sobre os céus assim. Tava vindo assim sobre os céus. Tava uma quietude, sabe? Tava tudo muito quieto. E eles apenas passavam pelo céu. Louvado seja o nome do Senhor. E depois eu vi um buraco no céu. Um buraco. Porque esse céu que eu via começava a ficar vermelho. E era como se, juntamente com esses meteoros que estavam passando pelo céu, vinha como se fosse lava também, de vulcão. Estava passando assim por cima do céu e eu ficava observando aquela imagem e abria um buraco no céu. E lá eu podia ver, era como se fosse o segundo, o terceiro céu, porque eu via tudo claro lá em cima e era uma quietude. Era uma paz que vinha daquele lugar, mas o céu daqui que eu via tava ficando vermelho, irmãos. E aí eu senti alguém de lá de cima bater a mão. Pá! Quando batia a mão, esses meteoros começavam a cair. Eles paravam no ar e começava a cair na terra. E eu olhava assim, começava a destruir as casas das pessoas, começava a furar os telhados das pessoas. E eu entrava correndo, minha mãe estava limpando a casa, eu entrava, minha mãe, bora descer pra casa de minha avó, porque na casa de minha avó é casa de laje. E aí eu vinha, botava a mão assim na cabeça, minha mãe também, a gente descia correndo e batia na porta de minha avó. Quando minha avó abria, eu via o noticiário, o jornal, uma repórter dizendo agora chuva de meteoro no Brasil e reportando essa notícia. Aí a gente entrava correndo e eu ficava olhando pela janelinha. Depois desse meteoro vinha um furacão devastando aonde eu morava. Porém a minha casa, eu, minha avó, minha mãe, para honra e glória do nome do Senhor, a gente ficava seguros. Louvado seja Deus. Mas eu via muitas casas sendo destelhadas, sendo destruídas, sendo devastadas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele tem dado muitos sonhos para muitas pessoas acerca de meteoros caindo na terra, de muitas coisas que têm acontecido, irmãos, muitas coisas que vão acontecer na verdade, né, acerca dos astros. Eu vejo o Senhor ele dando sinais, né, para que a gente venha estar preparado, porque Deus ele precisa chamar o povo ao arrependimento. O ser humano está disperso. A palavra do Senhor fala que seria como nos dias de Noé, não é assim, igreja? Iríamos casar, dar em casamento, beber, comer, mas quando o Senhor ele falou assim, Noé é hoje. Noé entrou com a sua família dentro da arca, fechou a porta por dentro de Deus, ele fechou por fora e começou a inundar a terra. E quando eles se deram conta, porque ali tinha espaço, irmãos, para muita gente. Tinha espaço, não apenas para os animais e para a família de Noé, mas tinha espaço para muita gente. E é assim, a arca que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, tem espaço para muita gente, para todos, se todos quiserem. Mas o ser humano está desapercebido. E Deus ele tem dado sinais para despertar o povo, para mostrar que ele está vindo buscar a igreja dele. E se você quiser, você pode fazer parte.
Você pode entrar na arca. Você pode se livrar do dilúvio. O arrebatamento, aleluia, é essa arca. E você pode entrar nela. Você pode entrar nele se você quiser. Mas é necessário, louvado seja Deus, obedecer à voz do Senhor. Ouvir e dar ouvidos ao que Deus ele tem, né? Para estar nos transformando, nos libertando. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente venha contemplar a face do nosso Deus naquele grande dia. Aleluia. Esse sonho o Senhor me deu, eu não me lembro bem qual foi o dia, porque eu não anotei na data correta, mas eu quero compartilhar com os irmãos, porque eu sinto o Espírito Santo de Deus, ele ministrar no meu coração, e eu vou ler, porque eu não me lembro bem com os detalhes, amém? E o sonho diz assim: eu estava com uma amiga em algum lugar, e era como se fosse, comecei a lembrar agora, era como se fosse uma casa inteligente, irmãos. Era o futuro. Eu estava no futuro. Eu estava como se fosse em um quiosquezinho, né? Quiosques. Aquelas casas, tudo muito bem asfaltado. As casas, elas tinham um sensor, eu não sei dizer o que é isso. Era um sensor de internet que a gente... Era como se fosse internet, a gente abria a casa com a nossa presença, com a nossa digital. E eu ficava maravilhada com aquilo, essa minha amiga. Eu ficava, nossa, amiga, pra isso. Tudo estava interligado na casa. Tudo estava interligado. Eu estava interligado com a casa, com... aleluia, com todos os bairros. E eu ficava assim, nossa, que massa. Que legal isso. Aí quando eu abri a porta... Eu estava de noite, eu olhava para o céu e via um clarão muito grande. Nesse clarão, louvado seja o nome do Senhor, era como se eu fosse transportado para outro lugar. Eu estava no mesmo lugar, mas eu estava sendo transportado para outro lugar. E começava a vir os drones. Eram umas cabecinhas vermelhas que piscavam e tinha 3 pezinhos. E eles voavam, vinham com alta velocidade. E eu via que era uma fúria muito grande que esses drones, eles tinham. Eles vinham a mando de alguém. E eu não falava no meu sonho. Nessa visão que eu estava, eu não conseguia falar, mas eu pensava. Eu falava assim, isso daí é o Neuralink. E olha que eu não estava pesquisando nada, irmãos, acerca de nova ordem mundial, nem de nada disso. Eu apenas dormi e o Senhor, ele me deu esse sonho. E eu não entendi, né, o porquê, Neuralink. Aí depois fui entender, fui pesquisar, né, mas depois os irmãos pesquisam acerca disso, que os irmãos vão entender direitinho o que Deus ele quer falar. E eu ficava assim, isso daí é o Neuralink, misericórdia de Jesus, já tá acontecendo já. Porque era como se fosse um ataque cibernético. E esses drones, eles grudavam em tudo que tinha internet. Eles grudavam nos faróis, porque, como eu disse, era tudo interligado. Eles grudavam nos faróis. Tinha uma casa que estava tendo festa, as luzes piscando, e eles começavam a grudar nessas luzes, nessas casas. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, eu já era transportado para um lugar que eu via uma manifestação de pessoas cristãs, com papeizinhos na mão, gritando palavras de ordem, e eles estavam sendo enganados pelo sistema. Esses cristãos, eles estavam sendo enganados, e eu estava do lado de cá, e tinha pouquíssimas pessoas atrás de mim, éramos gatinho pingado, viu, igreja? Era como se fosse 2, 3, assim, e milhares de pessoas, uma multidão que eu não podia contar. Eles gritavam palavras de ordem, eles tinham muita raiva, e eu ficava... Ao mesmo tempo que eu tinha medo dessas pessoas fazer algo comigo, ao mesmo tempo eu me entristecia muito. Eu começava a gritar, eu começava a pregar. Eu falava, não, igreja, não é dessa forma, não. Eles estão mentindo para vocês.
Eles estão mentindo para vocês, eles estão mentindo. Não aceitem o que esse governo, o que esse sistema está querendo implantar nas nossas vidas. Não aceitem, porque Deus, Jesus, Ele está voltando. E aí o Senhor começava a trazer um salmo que diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu entendia que o povo, ele tinha tirado os olhos de Jesus. O povo, ele estava olhando para as circunstâncias da terra e estava se permitindo ser enganados. E quando eu olhava para o céu, eu tinha uma visão de uma rocha enorme. Era um monte, parecendo um Monte Everest. E ao lado eu via o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, aquela rocha estava representando o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa rocha. Aleluia. Está escrito em sua palavra que aqueles que estabelecem a sua casa na rocha, o Senhor lhes iria... aqueles que ouvem as palavras do Senhor e pratica, o Senhor ele iria assemelhar aquele que fez a sua casa sobre a rocha, que veio o vento e bateu o vento e a casa não se desmoronou. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vi o Senhor Jesus, ele passeava assim pela frente daquela rocha. Aí eu começava a apontar e falava assim: Jesus, aleluia. Jesus é a nossa rocha. Eleve os seus olhos para o monte. Não olhe para isso não, eles estão querendo enganar vocês. A palavra do Senhor fala que o inimigo, Satanás, o anticristo, se ele pudesse, ele enganaria até os escolhidos. E era o que eu entendia nesse sonho. Amém, irmãos? E depois, quando eu começava a pregar, um dos líderes deles, parava assim e havia uma transformação. Aí era como se aquele engano tivesse caído por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eles me abraçavam, né? E o sonho mudou. Louvado seja o nome do Senhor. E foi esses sonhos que o Senhor ele me permitiu ter. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O Senhor está me lembrando. Eu vou estar compartilhando bem rapidinho, que eu já vou estar encerrando o vídeo. Amém, Jesus. Por esses dias, que eu também não me recordo o dia. Amém, Jesus. Eu não me recordo o dia, mas tem mais ou menos uns 4 dias. Eu sonhei que eu estava na minha casa antiga. Eu estava com a Bíblia na mão. Eu estava com um vestido branco. Um vestido ao qual eu uso para fazer propósito. Enfim, mas era uma veste toda branca. E eu vi uma nuvem. Uma nuvem muito grande, que começava a sugar coisas. E vinha um jovem e batia lá em casa e falava assim: o arrebatamento aconteceu. O arrebatamento aconteceu, o arrebatamento aconteceu. E eu lendo a palavra, e como é que o arrebatamento aconteceu e eu tô aqui? Eu ficava revoltada, irmãos. Eu começava a chorar. Jesus, o Senhor disse que não ia me deixar aqui. O Senhor me prometeu, disse que não iria deixar eu ficar aqui nessa terra, Pai. Eu falei tanto com o Senhor que eu não queria ficar. Eu falei tanto, Pai, que eu queria te ver. E o Senhor fez isso, Jesus, comigo. E eu começava a chorar amargamente. E depois... E o Senhor ficava quieto, irmãos. O Senhor, eu sentia uma paz no meu interior. Eu sentia uma quietude no meu interior. Eu sentia o Espírito Santo de Deus quieto, calado. Como se ele estivesse falando comigo: minha filha, tenha calma, você está se enganando, você está se precipitando, aleluia. E na minha casa eu via muitas pessoas da minha família, limpando, fazendo faxina, trabalhando. Eu via outras pessoas também, era como se eu pudesse contemplar pessoas passando para um lado e para o outro. E aquilo que esse jovem falou não afetava eles em nada. E eu falava com alguém, eu falava assim: o arrebatamento aconteceu. E a pessoa olhava assim para mim, continuava fazendo o que estava fazendo. E nisso eu parava assim e falei: não, isso tá estranho. Quando eu ia lá fora, eu via essa nuvem sugando coisas. Era como se fosse um reboliço que estava acontecendo. Aí eu parava, falava para esse irmão, vem cá. Como assim? O que essa nuvem fazia? Não, era como se fosse uma nuvem, como se fosse uma nuvem magnética.
E ela começava a sugar determinadas coisas, irmã. Aí eu falava assim, não, irmãos, Jesus não suga coisas. O arrebatamento não vai sugar coisas. O arrebatamento não vai levar coisas. Jesus, ele vai levar pessoas. O arrebatamento vai levar pessoas. Então, Jesus ainda não voltou. E eu entendia no sonho que era como se fosse um sinal do princípio das dores. Como se fosse um sinal do princípio das dores. Como se as coisas estivessem se formando, as coisas estivessem se avançando muito rápido. Eu não sei, mas eu tive esse discernimento nessa nuvem. Sabe, como se fossem sinais que Deus estivesse dando do princípio das dores, como se as coisas estivessem se acelerando. Era um sinal que Deus ele estava dando, não do arrebatamento, mas do princípio de dores, mas que o arrebatamento está próximo. Amém? E foram esses sonhos que o Senhor ele me deu para estar compartilhando com a igreja. Eu espero que venha estar edificando as vossas vidas, que o Senhor Jesus continue abençoando em nome de Jesus. Amém? Não percam o foco de Jesus, porque o nosso Deus ele é fiel e todas as coisas passarão, mas as palavras do Senhor jamais passará. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E é isso, paz do Senhor.